Vamos falar agora sobre o dia 6 de agosto, porque é importante a gente lembrar, dia 6 de agosto é o dia de oração pelos cristãos perseguidos, né? A gente sabe que a Ajuda à Igreja que Sofre tem um trabalho intenso e magnífico com essa parcela da população mundial, que são os cristãos que estão cada vez mais perseguidos. Acompanhe comigo esse VT, depois a gente vai conversar com o Frei Rogério. Para os cristãos ao redor do mundo, está se tornando cada vez mais difícil praticar e viver a fé. Em muitos lugares, nossos irmãos e irmãs sofrem por amar a Cristo. A missão da ACN é construir uma ponte de amor que permita à igreja perseguida e sofredora testemunhar a sua fé e inspirar aqueles que os ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando o padre Wernfried van Straten, movido pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados após a guerra, convidou os católicos na Bélgica e Holanda para ajudar seus antigos inimigos. O apelo deste mendigo de Deus iniciou uma onda de generosidade, provando que a reconciliação entre inimigos era possível. Hoje, a ACN é uma fundação pontifícia cada vez mais atuante no cenário internacional. São 23 escritórios nacionais em todo o mundo, que ajudam anualmente mais de 5.000 solicitações de projetos em 145 países. Hoje em dia, muita ajuda é necessária no Oriente Médio, onde a presença cristã passa por grandes perigos. A ACN está empenhada em ajudar esses cristãos deslocados, dando respostas concretas para a forte esperança e fé que eles mantêm no meio dessa situação devastadora. Lá e em todo o mundo, a ACN ajuda na construção e reconstrução de igrejas, onde as comunidades católicas se reúnem para adorar, orar e serem fortalecidas na fé. Olha, gente, eu recebo aqui mais uma vez. Estou muito feliz de novo de o senhor estar aqui com a gente, Frei. Muito obrigado. Eu bem mais, Padre Juarez, esta oportunidade de, mais uma vez, conversar sobre algum tema relevante da vida da igreja. O Frei, ele representa e está aqui junto da ACN, Ajuda à Igreja que Sofre. A gente deu uma pincelada sobre, o Frei já esteve aqui falando para a gente desse trabalho maravilhoso da Ajuda à Igreja que Sofre. Frei, a gente está no ano 2022 e a gente falar de perseguição religiosa parece uma coisa tão anacrônica, né? Tão retrógrada, né? Mas existe ainda. E parece até uma loucura, né? Falarmos de pessoas que não possam exprimir, manifestar, viver, até mudar de religião. Mas existem isto sim. Mais de 400 milhões de cristãos vivem em países que sofrem algum tipo de perseguição. Gente, mais de 400 milhões de cristãos, olha que coisa, sendo perseguidos simplesmente porque são cristãos, porque querem adorar Jesus como Salvador e Deus. Só por isso, basta, só por isso, são perseguidos. E são mortos, né? A gente tem relatos de que são executados por causa disso, né? Que chegam o que nós chamamos, Padre Juarez, ao grau extremo da perseguição. Derramar seu próprio sangue, morrer, o genocídio. A gente vê que existe vários níveis, o senhor falou interessante, vários níveis de perseguição, né? Às vezes é uma dificuldade para você abrir uma igreja, às vezes para você ter fazer o culto, para você celebrar a missa, até chegando uma perseguição explícita, né? Justamente, só um dos níveis, a discriminação, Padre Juarez. A discriminação, é verdade. Por exemplo, por ser cristão, você muitas vezes é preparado, vamos dizer que você tem um curso, é formado, mas por você ser cristão, professar a fé em Cristo, é como se você tivesse uma tarjeta, então você não pode exercer determinada função, não tem determinadas situações em que ele está preparado, mas é impedido. Eu já li muito coisa sobre, em países de maioria islâmica, você não pode ter um cargo público, de repente, você não pode ter, de repente, ser um funcionário público, porque se você é cristão.
se você é cristão, né? Você é minimizado. É minimizado, é como se fosse deixado de lado. Ou seja, é uma realidade, né, Frei? A igreja é perseguida desde quando ela começou, né? Desde quando Jesus estava na cruz, já estava a igreja sendo perseguida, e assim a igreja é perseguida até hoje, né? É para que a gente pudesse até, comunicando aqui com muitas pessoas que estão nos acompanhando, a gente pode dizer a família de Nazaré. É a família que viveu. É verdade, Frei. Que viveu a perseguição. Né? Fugindo da perseguição. Teve que ser refugiado no Egito. Né? Então, você... Ô Frei, a perseguição religiosa hoje é um dos maiores desafios da ACN? Continua sendo, né? Porque para nós hoje, né, quando se fala da presença da ACN com os seus projetos, porque a ACN ela tem, vamos dizer, os 3 pilares. É bom retomar isso. 3 pilares para as pessoas talvez que estejam nos acompanhando pela primeira vez. Né? O primeiro é a boa informação. Isso. Porque muitas vezes hoje nós temos muitas informações, mas nem sempre é uma boa informação. É verdade. E a segunda é o motivo pelo qual estamos aqui nesta tarde conversando, a oração. A oração. E depois a ajuda material, os projetos, né? E que nós temos uma grande demanda de pedidos e necessidades anualmente, né? E que precisamos de mais pessoas também nos ajudando para poder cobrir. Mas um dos grandes pedidos, Padre Juarez, e que esta tarde, também nesse seu programa, essa bendita hora, nós queremos também colocar o pedido deles. O pedido é: rezem por nós. Então, por isso, o Frei está trazendo de uma maneira tão bonita, por isso que nós vamos ter no dia 6 de agosto, o dia de oração pelos cristãos perseguidos. Pelos cristãos perseguidos, 8ª edição. 8ª edição. O Frei está trazendo com muita propriedade, é muito interessante, porque, realmente, a ACN traz essa ajuda mesmo, a igreja que sofre, ajuda material, porque não adianta muita gente ficar só também no discurso. A gente precisa ajudar. Quando a pessoa passa fome, a gente tem que dar comida. Quando você vê uma igreja perseguida, você tem que ajudar. Quando você vê uma igreja destruída, você tem que reconstruir. Então, essa ajuda é importante. Mas hoje a gente vem falar aqui desse momento de oração, porque é a oração que sustenta e que mantém essas pessoas também, né? Não deixa de ser o valor de você poder ajudar, mas é importante que eles sempre pedem: rezem por nós, para que não desfaleçamos na fé. E o dia de oração, ele surgiu num contexto bastante exigente. Foi em 2014, 6 de agosto, quando mais de 100 mil cristãos foram forçados, Padre Juarez, a deixar lá a planície de Nínive, Iraque, isso. Deixar só com a roupa do corpo, só a roupa do corpo. Isso incluía gestantes, idosos, enfermos, crianças, que não tiveram tempo para nada, deixaram tudo para trás e se refugiaram nas cidades curdas. Então foram, vamos dizer assim, refugiados e, além de perseguidos, totalmente abandonados, deixaram tudo. Muitos tinham estrutura de vida. Perseguidos por causa da fé, por causa da religião. Da fé. E ali tem uma identidade, o grupo Estado Islâmico, que realmente promoveu tudo isto e destruiu uma cidade inteira. E ali toda a situação começa a se agravar. Naquele momento, a ACN, logo no dia seguinte, 7 de agosto, já mobilizou benfeitores para poder também prestar ajuda a esses irmãos refugiados. E claro que uma das grandes ajudas é a oração. Aí no ano seguinte, 2015, já tinha o dia de primeira oração. edição. É interessante que o dia 6 de agosto é o dia da transfiguração, né? É interessante que a gente, aqui no Brasil, a gente tem o dia geralmente é o Bom Jesus que nós celebramos no dia 6 de agosto. E a imagem de Jesus, do Bom Jesus, é o Jesus desfigurado, né? Apresentado para Pilatos, o et homo, e é o cristão perseguido, é assim. Justamente. Agora, eu creio que o Padre Juarez colocou algo muito interessante. Jesus transfigurado, nos coloca também diante do Cristo redentor e que nos redime. Então, para nós, o dia de oração não é um dia fatídico, não é isto. É um dia de também celebrarmos o grande livramento. É verdade, porque 100 mil pessoas tiveram que sair, abandonar tudo
Mas tiveram... alguém que estendeu a mão. Estendeu a mão e também viveram este momento. Então, nós celebramos também como uma grande ação de graças. Como um dia de esperança. Frei, o senhor quer... Nós arrumamos uma caneca. Juarez, olha que beleza. Olha então, que beleza. Tá, vamos tomar um pouquinho do seu café. Vou colocar o senhor toma com açúcar? Eu não lembro. Sem açúcar. Tá bom, muito obrigado. Café, depois vou botar também. Os cristãos ainda são o grupo religioso mais perseguido no mundo. E a perseguição tem piorado a cada ano. Neste momento, mais de 400 milhões de cristãos vivem em países dominados pela perseguição religiosa, que ultrapassa cada vez mais fronteiras. Em 153 países do mundo, os cristãos enfrentam algum tipo de perseguição ou intolerância. O continente africano tornou-se o novo epicentro do terrorismo religioso, com atentados a igrejas e o sequestro frequente de sacerdotes, mulheres e meninas cristãs. A sua oração é o que pode mudar a realidade desses nossos irmãos. No dia 6 de agosto, a ACN promove o Dia de Oração pelos Cristãos Perseguidos. Na sua paróquia, na sua casa, em qualquer lugar, reze pelos cristãos que são perseguidos por causa da fé. Olha que coisa, gente. Eu queria lembrar, atenção, nós estamos falando da oração, nós estamos falando, mas eu queria passar aqui para vocês, por favor, vamos ajudar e vamos fazer uma ajuda concreta, a ajuda da igreja que sofre. Né? Eu quero colocar o 0800 aqui para vocês. E a primeiro site, acn.org.br, acn.org.br, pode entrar lá, conheça tudo e ajude mesmo. Essa ajuda, você sabe que vai transformar a vida das pessoas. E o 0800, se você quiser ligar agora, 0800 77099 27, 0800 77099 27. Sabe por quê, gente? Porque quando você ajudando materialmente, você está concretizando aí a segurança dessas pessoas. O senhor falou e eles repetiram, são 400 milhões de cristãos que são perseguidos. Frei, a gente mora num país que a gente tem uma liberdade religiosa, a gente pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, né? A gente não imagina o que é viver num país como aquele que você não pode nem fazer o sinal da cruz livremente. Né? Justamente. E o que mais nos preocupa, Padre Juarez, é que quando a gente tocava nesse assunto de perseguição, nos reportávamos sempre, né, à Ásia, ao Oriente Médio. Mas hoje tem algo muito preocupante. Por exemplo, toda a região da África hoje, a região norte da África, né, principalmente países como Nigéria, né, países como Burkina Faso, Moçambique, que fala a mesma língua Moçambique, que nós. Moçambique. Por exemplo, Burkina Faso, semana passada, na região nordeste de Burkina Faso, um ataque, 22 pessoas mortas. Que horror. Né? Então, tudo isso nos preocupa. Um país que há 6 meses vem sofrendo esta nova forma de terrorismo religioso. Em fevereiro mesmo, no seminário São Quisito, lá em Burkina Faso, terroristas invadiram e disseram que não poderia fixar cruz nenhuma, não queremos cruzes aqui. Que absurdo. Então a gente não imagina que isso aconteça, mas acontece agora, hein? O senhor fala de Moçambique. Moçambique foi um lugar evangelizado, né, pelos portugueses, né? Teve um trabalho maravilhoso, tantos e tantos missionários, e falar que de repente é isso acontecendo no Moçambique. Eu mesmo estive lá por 8 anos e 6 meses, 8 anos e 6 meses. Que coisa, né? Já percebíamos situações preocupantes, estávamos saindo de uma guerra civil, mas não tínhamos a situação acentuada como está agora, de perseguição. E o senhor fala, o norte da África é um lugar, nós temos a Líbia, que fica bem lá em cima, que também passou por momentos difíceis, né? Agora, o norte da África é um pulo para a Europa, né? Pulo para a Europa. Passou o Mediterrâneo, você está ali na Europa. Então, isso é preocupante, e muito preocupante. Agora, nós temos essa ajuda que a igreja, que a ACN dá para o cristão nessas regiões, é uma ajuda moral, uma ajuda
presencial, né, a oração, mas o que mais pode fazer a CN fazer de repente? Porque de repente não depende só de um movimento, mas depende às vezes do Estado também dar essa proteção. Né? Por exemplo, na África, nós hoje temos a presença de mais ou menos 8, que chama de 8 escritórios, né, que estão ligados a outros países que acompanham, não é? Nos acompanham porque também nos alimentam com as informações. As informações. Não é? Para que no nosso escritório central possamos assim produzir também material que são enviados para que a gente possa publicar e também divulgar e tocar no coração das pessoas. Aí está a boa informação, a oração e a ajuda material. Hoje na CN, anualmente, mais de 5.000 projetos chegam. Quer dizer, muito mais, mas nós temos atendido 5.000 e pouco. Poderia ser bem mais se outras pessoas conhecessem por meio da boa informação, rezassem, abrissem o coração para ajudar. São muito duas coisas que o Frei está chamando a atenção. Vocês perceberam que desde quando a gente começou a conversar, o Frei fala, oração, gente. Então rezem, porque é o que sustenta mesmo a fé, a perseverança, é a oração. E você não sabe como que uma igreja unida na oração tem força. Isso é muito importante. E a sua ajuda, vou voltar a dizer, por favor, ajude mesmo, né? acn.org.br, conheça, a gente está falando aqui, né? Mas é importante conhecer o trabalho, é importante conhecer tudo que tem sido feito. E o 0800 77 099 27. Ô padre, mas talvez algumas pessoas também ficaram querendo saber como é que vai acontecer esse dia de oração. Isso mesmo, como é que vai acontecer? Veja mesmo, então, nós preparamos um belo cartaz. Eu vi, o cartaz é muito interessante. Lindo, belo cartaz, expressivo. E é muito impactante. Sim, aquele ícone. É o ícone, né, que foi rasgado. Greco-melquita de uma igreja, foi rasgado, lindo, o ícone é lindo. Isso. Mas assim, a forma agressiva que está ali, né, e nós enviamos este cartaz para todas as paróquias do Brasil por meio dos bispos, das dioceses, né? Isso. Mas não é apenas na paróquia, padre, como o senhor vai fazer na sua, isso mesmo. Mas os grupos de oração, ótimo, nas escolas, na família, você que reza o seu texto pessoal, você pode entrar em contato também com o nosso site, acn.org.br/6 de agosto, você vai encontrar as informações de como fazer sua oração. Viu, gente? Olha, no dia 6 de agosto, o Frei Rogério está conclamando e chamando todos vocês, toda a igreja, né, a igreja que reza e que permanece unida na oração, para rezar pelos cristãos perseguidos. Eu achei fantástico, no seu terço pessoal, na sua oração pessoal, na sua paróquia. É importante, né, as paróquias se organizarem. Você viajando, de repente viajando, eu também vou estar unido aos cristãos do mundo inteiro. É verdade. E rezar por eles também. É verdade. E olha, gente, organize aí na sua paróquia, organize aí na sua comunidade, mesmo que não seja paróquia, no seu grupo. Eu gostei dessa ideia. No grupo de oração, no grupo de terço, no grupo de reza. Vou falar, hoje nós vamos... E todas essas informações sobre para aí só pra gente ver aqui, ó. Olha esse ali aqui o cartaz. Esse é o cartaz aqui, ó. Eu achei muito bonito porque é expressivo demais, que é um ícone que foi violado, né? Ou seja, um ícone, a pessoa fez isso porque tirou o rosto de Nosso Senhor e de Nossa Senhora ali, olha. Então, na verdade, lembre-se disso, vai ser um sábado, né? Um sábado de 6 de agosto. E a gente até vai aproveitar, porque sendo sábado e domingo, a gente une o sábado e domingo, 6 e 7. Porque muitas comunidades se reúnem no dia também do domingo, né? Então... Frei Rogério, muito obrigado. O senhor é uma simpatia, eu gosto... Olha, vocês sabem, eu vou contar para vocês. Todo mês o Frei Rogério vai estar aqui, então você já pode esperar. A xícara dele já está aqui. Vou mandar fazer uma com o nome. Viva a vida. Viva a vida. Esse é o programa do padre... do Padre Alessandro. Não, tem que fazer um do Frei Rogério. Tem que fazer um Frei Rogério. A CN. A CN, é verdade. Olha aqui, mais uma vez quero lembrar o site da CN, acn.org.br. E você pode entrar em contato agora, se você quiser, para ajudar mais informações, em 0800 77 099 27. 0800 77 099 27. Muito obrigado, Frei. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade e também que possamos descobrir
cada vez mais o valor, não é? Da oração, e a oração que abre o coração para podermos viver como cristãos. Obrigado. Próximo encontro nosso, o senhor vai falar sobre esse dia que aconteceu, porque a gente já vai estar acontecido.